Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem se tiverdes ou retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas eles disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sente-se, queridos. Glória a Deus até aqui. Aleluias. Eu já ministrei essa palavra um tempo atrás, já há algum tempo, bastante tempo. E já há alguns dias Deus tem, assim, gerado no meu coração o desejo de estar ministrando, e o Espírito Santo falou fortemente comigo essa semana acerca dessa passagem. Um texto, querido, que é muito interessante, porque Jesus, ele havia feito discípulos durante 3 anos. Esses discípulos haviam deixado tudo para seguir o Mestre. Pedro deixou a empresa, a sociedade com a empresa de pesca. Mateus havia deixado o seu emprego de cobrador de impostos. Enfim, eles tinham deixado tudo com a convicção de que Jesus, o Mestre, os levaria a um lugar aonde eles estavam esperando há muito tempo acerca do Messias. E eles seguiram este Jesus que, no decorrer do seu ministério, fez muitos sinais, prodígios, milagres. Muitos milagres aconteceram. E eles então tinham essa convicção: bem, esse é o Mestre.
e veio para restaurar Israel. Eles entregaram as suas vidas. Mas aí, queridos, Jesus é preso. E Jesus, ele é julgado, crucificado e morto em uma cruz. Uma morte das mais honrentas que poderia haver. E eles então, queridos, perderam o chão. Eles perderam o chão. Eles simplesmente ficaram norteados com o acontecimento. Na verdade, eles não tinham compreendido acerca do ministério de Jesus, não tinha compreendido e entendido acerca de Jesus, por mais que Jesus os orientou e falou e preparou, mas eles não tinham entrado no coração deles acerca de como seria. E eles então perderam o chão. Ficaram sem saber o que fazer. Norteados com a notícia. E além disso, queridos, um medo tomou conta do coração deles. Ficaram amedrontados. Por quê? Porque eles pensavam o seguinte: se fizeram isso com o mestre, então fará conosco também, e talvez até pior. Pedro chegou a negar Jesus por 3 vezes. Chegou a espernear na frente de perguntas de uma mulher. Por 3 vezes ele negou. Porque Pedro não estava entendendo nada. E ele estava com medo, assustado. E os discípulos estavam totalmente assustados, com medo. E finalizada a crucificação e a morte, eles aproveitaram o dia de Páscoa, que era mais tranquilo, que eles não seriam presos e nem julgados e nem mortos, e se reuniram em uma casa, se esconderam, fecharam a porta após si, ficaram ali, queridos, sem palavras, sem reação. O dia de sábado passou, o dia de domingo passou, e eles estavam ali, presos. E na verdade, quando chega o domingo, queridos, eles recebem uma notícia das mulheres que foram ao sepulcro. E a notícia era o seguinte: olha, ele ressuscitou e pediu para que eu os avisasse. Mas eles estavam tão confusos e tão com medo. Eles estavam tão atrapalhados nas ideias que eles, não é verdade. Não acreditaram. Não creram. Por mais que elas anunciassem: olha, eu vi, eu falei com ele. Não é possível. Mas aí, eles trancados dentro deste quarto, portas cerradas, fechada. Jesus, ele já ressurreto num corpo glorioso, um corpo celestial. Ele ultrapassa as portas fechadas e se coloca no meio deles. E entre eles não havia paz. Pelo contrário, havia perturbação e medo. Mas Jesus, a primeira coisa que fala e anuncia a eles é o seguinte: paz seja convosco. E eles, assustados com aquela situação, como é possível? Se alegraram, mas meio que desconfiado.
E aí Jesus falou assim, não, sou eu mesmo, olha aqui minhas mãos. Olha aqui o lado onde fui ferido. Coloca as mãos, toca no lado. E eles colocaram as mãos nas mãos de Jesus, tocaram em Jesus. E eles se alegraram com a presença de Jesus. E se alegrando com a presença de Jesus, Jesus então dá a eles uma ordem. E a ordem foi explícita, foi bem clara. Jesus fala assim para eles, que eles deveriam continuar aquilo que ele tinha começado. Ele diz assim, e havendo dito isso, versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Uma vez mais, eles crendo que era o Jesus, ele disse assim, paz seja convosco, tenha paz no coração. Tranquilize o seu coração, porque eu ressuscitei, porque eu estou vivo. Fique em paz. E é o seguinte, eu tenho uma tarefa para vocês. E a tarefa é o seguinte, vocês devem continuar aquilo que foi começado por mim. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Não foi para começar uma obra nova, um trabalho novo. Não, foi para dar continuidade naquilo que ele já tinha começado. E aí, queridos, Jesus vai embora, Tomé não estava. Tomé volta, o pessoal fala, vimos o Senhor, aquela alegria contagiante. Mas de repente Tomé começa a colocar dúvida novamente no coração daqueles homens. Eu não acredito, bateu o pé. Eu só acredito se eu ver. Se eu tocar, eu acredito, porque senão eu não acredito. Eu não creio. E aí, queridos, eles tinham uma ordem explícita, olha, sai daí. Abre as portas, vamos sair, vai anunciar. Soprou sobre eles o Espírito Santo, deu a eles autoridade, poder de anunciar a palavra. Mas diante da reação de Tomé, eles novamente se encheram de medo e de dúvidas. Provavelmente Tomé disse, vocês estão tendo alucinações, porque não é possível. Eu vi ele sendo morto. Vocês estão ficando malucos. Não, não é possível. E eles, diante daquela indagação de Tomé, e da incredulidade de Tomé, eles permaneceram no lugar onde estavam. E o texto nos diz que uma semana depois, 7 dias se passaram, e eles continuavam a portas cerradas. Eles estavam com medo dos judeus, com medo de ser morto. Continuavam com o seu medo, com as suas indagações, com as suas dúvidas, uma semana depois. Só que Jesus, queridos, volta novamente, ultrapassa aquelas portas trancadas, se coloca no meio deles, e ele diz o seguinte, paz seja convosco. Paz seja convosco. Tomé, toca aqui, Tomé. Toca na minha mão, toca do meu lado. Tomé toca nele. E Tomé se prostra. E ele faz uma das maiores confissões que nós devemos fazer. Ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus aí dá uma pequena repreensão nele, fala assim, porque você viu, você creu?
muitos que não viram vão crer. Queridos, e diante desta passagem que nós lemos, eu gostaria hoje de compartilhar e trazer uma palavra, queridos, de conforto para o seu coração. Porque nós vivemos dias de incertezas, de dúvidas. Nós vivemos dias, queridos, de angústia. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: que Jesus é paz nas incertezas. Jesus é paz nas incertezas. Havia uma incerteza, uma dúvida, uma insegurança, temor entre os discípulos. Eles não compreenderam o plano divino da morte e ressurreição do Senhor. Eles não entenderam. O Senhor, por quem eles haviam deixado tudo, havia deixado e entregado as suas vidas para seguir o Mestre, seus empreendimentos. Agora o Mestre estava morto. Aqueles a quem eles entregaram as suas vidas, seus projetos, estavam mortos. E com certeza, queridos, nos seus rios de dúvidas, de incertezas, eles questionavam. E muito provavelmente a conversa entre eles foi o seguinte: olha, eu tentei avisá-lo. Eu tentei falar com ele, mas ele não me ouviu, ele não nos ouviu. A conversa talvez teria o seguinte sentido: eles diziam uns aos outros, assim, poxa, nós poderíamos ter nos unido e lutado por ele lá no Getsêmani. Então as incertezas eram grandes. Mas Jesus, ele estava já tinha ressuscitado em meio às incertezas deles. Jesus ultrapassa aquelas portas e se coloca no meio deles. E, queridos, nós, quantas vezes, queridos, em nossa humanidade, nós nos trancamos em nossos quartos escuros, simbolicamente. Nós nos trancamos em nossos corações, cheios de dúvidas, de incertezas. Quantas vezes, queridos, que nós contávamos com algo um milagre que poderia acontecer, e não aconteceu. Nós contávamos com um socorro da parte de Deus, mas o socorro não veio. Nós confiávamos em algo que Deus iria fazer. Não, Deus vai entrar com providência, mas não veio. E aí vem a dúvida. Aí vem as incertezas, aí vem a tristeza, aí vem as mazelas que nos acua, que nos tranca dentro dos nossos corações. E agora, o que fazer? A dúvida no coração. E agora, como proceder diante de tal situação? O socorro não veio, o milagre não aconteceu. As portas não se abriram. Pelo contrário, as coisas ficaram piores. Mas aí vem o Senhor Jesus, em meio às incertezas, você acuado nas suas incertezas, você acuado nas suas dúvidas, trancado,
Vem o Senhor Jesus e ultrapassa as portas do seu coração e entra dentro de você e diz assim: eu estou aqui, eu ressuscitei, paz seja convosco, aleluia. Paz seja convosco. Porque Jesus, Ele é a paz no meio das incertezas e das dúvidas. Fica em paz, eu morri, eu fui crucificado, mas eu ressuscitei, e eu ressuscitado sou o príncipe da paz, e a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar, aleluia. Em meio às suas tribulações, tenha paz, sou contigo, aleluias. Milagrosamente, queridos, Jesus entra no meio deles, milagrosamente. Milagrosamente, queridos. Ele não embate na porta, ele entra. Ele entra e ele se coloca no meio. E aí, queridos, é interessante que Jesus não os repreendeu pela falta de fé, por não terem crido nas irmãs, porque ele poderia muito bem dar um sermão e dizer assim: eu não enviei, eu já não apareci às irmãs, já não enviei elas à frente para falar para vocês, eu já não os anunciei, eu já não tinha falado antes. Ele poderia e tinha essa autoridade para repreendê-los. Mas Jesus conhecia suas fraquezas, a fraqueza da humanidade ele conhecia, porque ele tinha vivido como homem. E ele não se levanta para repreender, ele não se levanta para abater ainda mais. Não, queridos. Ele dá prova que ele estava vivo. Ele fala: pode tocar, toca nas minhas mãos, toca nos meus pés, toca no meu lado, sou eu mesmo. Eu me ausentei só um pouquinho, mas já estou aqui de volta, aleluia. E uma vez mais o Senhor diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Talvez você viva momentos de incerteza, e eu quero te dizer que Jesus é verdadeiro, que Jesus está vivo, querido, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, mas deixou-nos o bom companheiro e maravilhoso Espírito Santo, que intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então, paz no meio das incertezas. Talvez você está aí, não tem certeza das coisas, está confuso, confusa. Mas Jesus está aqui, amém, queridos? Aleluia. Hoje Ele rompe o seu coração, a porta do seu coração, e se coloca no meio e diz: paz seja convosco, aleluia. Outra coisa, queridos, que eu queria mencionar. E quando o medo prevalece? Após uma semana, queridos, estava lá trancados. Haviam recebido uma missão do próprio Mestre ressurreto, de saírem, de continuarem aquilo que ele tinha começado. Mas o medo de serem mortos prevalecia. Tomé ajudou, queridos, a desanimar. Tomé se posicionou e disse: não, eu não acredito, não creio, não tem condições. Ele ajudou, queridos. E como eu disse antes, acredito que ele falou: vocês estão alucinados por conta de tudo o que aconteceu. Vocês estão aqui presos neste lugar.
Mas aí, queridos, em meio a essas incertezas, uma semana depois, talvez você já recebeu uma prova de que Jesus é contigo, de que você deve se levantar, que Ele te dá paz, e além de te dar paz, querido, Ele te incumbe a caminhar. Você recebeu essa convicção, mas aquilo que envolve o seu dia a dia, a sua caminhada, aqueles que te rodeiam, se levantaram para ajudar a provocar o medo, a incerteza. E você, em vez de sair, caminhar, e levantar sua cabeça e dizer: Jesus é comigo, eu vou vencer, vou romper, você se trancou novamente. E se trancou e disse para mim: não tem jeito, não vai dar, não consigo. Mas você tem que sair para fora. Não, mas não dá, tem um monte de coisas, você não sabe o que acontece com a minha vida. Os intempéries da vida, os problemas, é no trabalho, é em casa, é isso e aquilo. E eles então se fecharam, se trancaram, 1 dia mais, 2 dias mais, 3 dias mais. As dúvidas, nos rios de dúvidas. O medo prevaleceu. O medo foi mais forte do que aquele momento, aquela palavra de Jesus. O medo, as dúvidas, foi mais forte. Mas uma das coisas, queridos, que eu admiro no Senhor, em Deus, é que ainda que o medo seja mais forte, é que ainda que as dúvidas prevaleçam, é que ainda que o coração continue apertado, mas o Jesus que nós servimos e que ressuscitou, Ele é além de tudo isso, e novamente Ele rompe as barreiras, novamente Ele rompe aquelas portas, se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus, uma vez mais, poderia ter se colocado no meio deles e dito a eles, fala assim: o que vocês estão fazendo aqui ainda? Eu já não lhes ordenei, já não lhes falei. Mas uma vez mais, Jesus vem e anuncia paz. Eu ressuscitei e eu sou o príncipe da paz. Está com problema, está com medo, está oprimido, está com dificuldade, o coração está apertado, mas eu lhes trago a paz. Pode confiar que ainda vivo na terra, aleluias. Jesus não está alheio à sua dor. Jesus não está alheio à sua luta. Jesus não está alheio às suas dúvidas. Jesus não está alheio ao seu sofrimento, querido. De forma nenhuma. E Ele não desiste de nós. Ele não desiste do desistido. Ainda que a pessoa desista, mas o Senhor está sempre pronto a dar aquele desistido uma palavra: se levanta, meu filho, sou contigo. Moisés era morto. Josué entristecido, sem saber o que fazer, diante do Rio Jordão. Mais de 2 milhões de pessoas para ele liderar.
ele ficou com medo. Ele ficou apreensivo, sem saber o que fazer. Colocou a cabeça em meio às pernas e ficou ali entristecido. Mas vem o Senhor e diz a Josué: Josué, se levanta, Josué, que eu sou contigo. Eu não te chamei para ficar prostrado. Pelo contrário, eu tenho algo a você a fazer, que só você pode fazer e romper, se você se levantar. Por 3 vezes, queridos, Josué, o Senhor vem a Josué, e eu não acredito que Deus se importa com a pessoa 3 vezes, durante 3 vezes, se ele não tiver desanimado. Ele estava desanimado, querido. Ele não tinha forças. Ele, eu acredito que pensava: poxa, Moisés é morto, e agora? Ele era o líder. Ele era aquele que ia à frente, que dava as ordens, que dava a direção. Mas o Senhor por 3 vezes vem a Josué: se levanta, tenha bom ânimo, Josué. Sou contigo, você vai fazer este povo passar o Jordão, fica de pé, aleluia. Eu preciso de você de pé, caminhando, resoluto, confiante, aleluia. E o Senhor hoje, Ele vem até nós, está com problema, está difícil, está desanimado, está desanimada, mas o Senhor vem a nós e diz assim: se levanta, Josué, aleluia. Eu tenho algo a fazer através da sua vida e eu preciso de você de pé, aleluia. Aleluias. Josué se levanta. Deus o usa ele poderosamente. Queridos, o Senhor não nos abandona nas nossas aflições. Ele sabe muito bem dos nossos sentimentos, às vezes de tristeza, de angústia, de dor. Ele conhece os seus sentimentos, ele já passou por isso. O Senhor não abandonou Josué, o Senhor não abandonou Elias na caverna, não. Ele foi lá, deu pão, deu água. Elias dormiu de novo. Mas ele deu pão, deu água de novo, pegou ele pela mão, colocou ele de pé, falou: caminha, meu filho. E aqui, queridos, os discípulos, eles estavam naquela situação, naquela condição. Jesus se coloca no meio deles novamente. Jesus se coloca no meio deles, diz: paz seja convosco. E ele vai embora, queridos. Jesus fala com Tomé. Tomé ali, ele se prostra, se rende. Acredita. Vai embora novamente. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que eu quase que estava lendo enganado. Nós vamos ver que Pedro, ele então abre as portas daquela sala onde eles estavam, mas para dizer: vamos voltar ao que nós fazíamos. Eu vou voltar. Vou pescar. Os outros logo o acompanharam. Então vamos todos nós pescar. Vamos voltar à nossa vida antiga, pelo menos nós tínhamos sobrevivência. O trabalho, estávamos perto da família, e eles vão pescar, queridos, e pescam a noite toda, e pela manhã, novamente Jesus se coloca na beira da praia, e grita com eles: tem alguma coisa aí para comer? E eles disseram: não, não temos nada.
E aí Jesus fala assim, joga a rede aí pelo lado direito. Eles jogam a rede, queridos. E eles fazem a maior pesca que eles fizeram já em toda a sua vida. E quando eles viram os discípulos, olharam e um deles falou para Pedro, Pedro é o mestre. É o mestre, Pedro. Pedro se veste, se lança no mar e vai até a praia. E ali o mestre já estava esperando ele com o peixe assado, aleluias. O que eu quero dizer, queridos, é que quando prevalece o medo, as dúvidas e as incertezas, que muitas vezes nos leva para distanciar do propósito de Deus, ainda assim o Senhor não desiste de nós, aleluia. E hoje Ele vem a nós, tem alguma coisa aí para comer? Não, não tem, então eu tenho algo para você, aleluia. Eu tenho um plano, um propósito para a sua vida, se levanta, come, aleluia, que eu tenho algo para a sua vida. A vida deles nunca foi mais a mesma. Sabe por quê? Não foi porque eles foram tomados de temor, de medo, mas foi porque Jesus não desistiu deles e eles por fim atendeu a voz do Senhor, aleluia. Agora, quero já ir finalizando, dizendo o seguinte, queridos: render-se a Cristo é sempre uma nova oportunidade. Render-se a Cristo é sempre uma nova oportunidade. Tomé estava decepcionado, confuso, com medo. E ele foi resoluto, não acreditou em que ouvira e disse: não adianta, se eu não ver, não tocar, não acredito. Às vezes, querido, em meio a tantos escândalos, a tantas propagandas enganosas, há tanta concorrência do Evangelho, bate a dúvida, a incredulidade, toma conta de nossos corações. E ficamos como Tomé: se eu não ver acontecer comigo, preciso ter certeza que estou no caminho certo, no lugar certo. Bate essa dúvida, essas incertezas. E é interessante que Jesus, uma vez mais, queridos, aparece no meio deles e Tomé lá estava. E diz para Tomé: olha aqui, você quer ter certeza? Pode tocar. Toca no meu lado também, nos meus pés. Tomé toca, queridos, e tem aquela certeza, aquela convicção, e se rende, se prostra, e diz: Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Começar de novo, queridos, é sempre uma proposta do Senhor para nossas vidas. Rever, queridos, nossos caminhos é sempre uma proposta do Senhor. Aceitar a Cristo como Senhor, como Deus meu e Rei meu. Começar de novo, querido. Confessar os pecados e recomeçar.
Nunca desistir, queridos. O Senhor não quer que você desista, mas que você recomece, se preciso for e necessário for. A proposta do Evangelho é o seguinte: o Senhor não te abandona, e todas as vezes que você quiser recomeçar, Ele está pronto para estender as mãos para você, aleluia, e para dizer: eu sou verdadeiro, eu ressuscitei, eu estou vivo, aleluia. Pode confiar, pode crer que você vai conseguir romper. Essa é a proposta do Evangelho. O que fazer em nossas dúvidas, queridos? O que fazer em meio ao medo que nos cerca? Será que as esperanças morreram? As esperanças dos discípulos haviam morrido. Lá naquela cruz, não sabiam o que fazer. Talvez as suas esperanças estão aí morrendo, você ou já morreu junto lá na cruz, mas deixa eu te falar uma coisa: a cruz está vazia, aleluia, o sepulcro está vazio, Ele se levantou, Ele está vivo, aleluia, e as suas esperanças também podem renascer e reviver em nome de Jesus. Talvez é tempo, queridos, da gente se prostrar, da gente se render e começar de novo. Começar de novo. Vou aceitar Jesus de novo. Vou confessar Jesus como Deus meu e Rei meu. Vou me prostrar, confessar os meus pecados. Aleluias. Talvez seja tempo, queridos, de nós revermos nossa caminhada, porque o Senhor, Ele espera que você reaja àquilo que Ele tem lhe enviado como alimento, como palavra. Ele reaja, a esperança do Senhor é que você reaja quando Ele se coloca no vosso meio e Ele diz: paz seja convosco, aleluia. Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluias.